Em 2018 foram registrados mais de 800 casos de violência doméstica, onde as mulheres foram as principais vítimas. 13 centros de apoio e acolhimento e 10 casas de abrigo foram criadas durante este período. Angola também reforçou o combate ao tráfico de seres humanos, que registrou nos últimos 4 anos 60 casos. Angola apresentou estes dados na reunião ordinária do Comitê dos Direitos Humanos, que decorre em Genebra, na Suíça. Os direitos humanos estão ligados à segurança nacional de um país. Uma delegação encabeçada pelo Ministro da Justiça e Direitos Humanos está em Genebra, onde apresentou o segundo relatório periódico de Angola sobre a implementação do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. De acordo com o documento, Angola foi considerada pelas Nações Unidas como um país com índice de desenvolvimento médio. A esperança de vida à nascença passou de 44 anos em 2000 para 60 em 2014 e 61 anos em 2018. Em Angola, o combate à corrupção, impunidade e nepotismo constitui prioridade. Mais de 600 casos de corrupção, branqueamento de capitais e peculato encontram-se em investigação e instrução na Procuradoria-Geral. O fenómeno migratório também consta do relatório. Afirmamos com orgulho que, apesar da gestão de fronteiras e do fenómeno migratório representar um desafio para o nosso país, o Governo nunca erigiu qualquer barreira ou obstáculos físicos para impedir o movimento migratório. Em Angola existem 161.345 estrangeiros em situação regular. Destes, 65.777 são refugiados e requerentes de asilo. No capítulo da violência doméstica, eis os números. Em 2018 foram registados mais de 1.800 casos de violência doméstica, a maioria feita a mulheres. Para apoiar as vítimas, foram criados 13 centros de acolhimento e 10 casas de abrigo. Por outro lado, as mulheres serão penalizadas em caso de aborto. O novo Código Penal prevê prisão de 2 a 8 anos para quem cometer o referido crime, salvo algumas exceções. O relatório faz menção também ao reforço do combate ao tráfico de seres humanos. Nos últimos 4 anos, foram registados 60 casos. Para proteger as crianças deste crime, o país mantém em vigor uma medida que exige a autorização expressa dos pais ou tutores de menores de idade para poderem viajar. O Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, em Genebra, falou também da população penal. Em Angola existem mais de 24 mil reclusos, com maior incidência para Luanda, que alberga 30%. Mas quando se fala em direitos humanos, a liberdade de expressão ocupa um papel fundamental. No país, há mais de 9 anos que não se registram mortes, detenções ou prisões de jornalistas por delitos feitos durante o exercício de funções. Estes e outros dados foram apresentados em Genebra, Suíça, durante a 125ª sessão ordinária do Comitê dos Direitos Humanos. A ZAP está inteiramente confiante de que o processo de atualização de preços cumpriu com todos os requisitos previstos na lei em vigor. A ZAP vem por este meio informar que apresentou ao INACOM um recurso que aprova as normas do procedimento e da atividade administrativa na sequência da notificação que recebeu, tendo esta reclamação efeito suspensivo das medidas anunciadas pelo regulador, que consistiam em multa e reversão do processo de atualização de preços. A ZAP esclarece que o processo de atualização de preços resultou do contexto macroeconómico negativo. Como resultado destes fatores, a empresa sofreu um grande aumento dos seus custos operacionais, pois mais de 90 canais televisivos disponibilizados pela ZAP são importados. Adicionalmente, também os custos relativos ao satélite e dos descodificadores são pagos em moeda estrangeira. Esta situação põe em risco a continuidade da empresa e torna a atualização dos preços urgente e inadiável. A ZAP informa que tem mantido de forma proativa
incentiva um diálogo regular e construtivo com o INACOM para a resolução do impasse, no sentido de acordar uma solução equilibrada e sustentada que permita encontrar soluções para a continuidade da empresa e para a prestação de um serviço de qualidade e satisfação dos seus clientes. A ZAP salienta que conta hoje com mais de 1.200 colaboradores diretos e reafirma o seu compromisso no investimento em produção local, na formação de jovens e geração de emprego, contribuindo positivamente para o desenvolvimento e crescimento da economia nacional. E recordo que o órgão regulador das comunicações eletrónicas, INACOM, multou a 28 de fevereiro a operadora ZAP por aumentar de forma unilateral o preço dos serviços e obrigou a operadora a devolver a diferença aos utentes lesados por tal ato. O INACOM reagiu com base nas atribuições estatutárias que regulam a prestação de serviços de comunicação eletrónica e informou que o aumento dos preços de forma unilateral praticados pela Finstar SA ZAP constitui violação do regime legal vigente. Em janeiro, a ZAP tinha anunciado um aumento dos preços dos serviços, o que foi reprovado pelo INACOM. O órgão esclareceu que a alteração dos preços de prestação de serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público obedece a um regime legal próprio, consagrado na Lei das Comunicações Eletrónicas, no Regulamento Geral das Comunicações Eletrónicas e de Preços dos Serviços de Comunicação. Num comunicado, esclareceu que compete ao INACOM proceder à regulação dos preços e à fixação de tarifas nos segmentos onde não existe ampla e efetiva concorrência. Advertiu na altura a ZAP que atos destes violam os pressupostos legais no que a alteração ou atualização de preços diz respeito, independentemente dos motivos alegados. A Fundação Luine vai passar a reciclar cadeiras de roda para melhor servir os que mais precisam. O diretor executivo da instituição, Alfredo Ferreira, confirmou este dado à margem da entrega de cadeiras de roda aos estudantes universitários e crianças com necessidades especiais. Este é o Osvaldo Nunes, tem 28 anos de idade e vive no distrito do Quilamba-Quiache. Ele diz que acorda às 4 da manhã para não perder a primeira aula na Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto, onde frequenta o 3º ano do curso de Contabilidade e Administração. Tem sido muito difícil frequentando a universidade na situação que me encontro. Em caso de uma cadeira de rodas, ajudas, tem sido muito difícil, mas estamos a lutar com que, mesmo assim, chegamos até lá ao terminar o ensino superior. Osvaldo é apenas um dos 12 jovens que beneficiaram de apoio da Fundação Luine. Sentimento de uma boa ajuda, visto que a cadeira de roda é muito importante para nós, que somos deficientes. E meu muito obrigado à Fundação. Além de Osvaldo, as crianças com cuidados especiais também receberam cadeiras de rodas adaptadas. A doação faz parte do projeto Esperança, Mobilidade e Liberdade da Fundação Luine. O objetivo é de levar carinho e amor aos mais necessitados. Vamos continuar com este trabalho ao longo de todo o ano, inclusivamente com adultos, porque é essa a nossa missão. Gostaria de dizer que nós neste momento estamos com cerca de 30 mil cadeiras de rodas distribuídas em Angola ao longo destes 20 anos de existência da Fundação. A Fundação Luine vai ainda este ano reciclar as cadeiras de rodas em estado obsoleto. Até agora não havia essa retoma, digamos assim, não havia essa reciclagem. E nós vamos fazer essa reciclagem utilizando para o efeito, inclusivamente, colaboradores nossos, já especializados nesta matéria. Kits alimentares e brinquedos fizeram igualmente parte da oferta da Fundação Luine. O dia 7 de março foi decretado pela Interpol o Dia Internacional em memória aos polícias e funcionários tombados no exercício das suas funções. A presente data constitui, assim, um marco histórico da Organização Internacional de Polícia Interpol, na qual Angola é membro de pleno direito desde 1982 e, como parte integrante, celebra a data que considera de transcendente importância. A integração nesta comunidade de polícia internacional constitui um ganho para o país e não
não só no quadro da prevenção da ação delituosa, com particular realce com o terrorismo e ao brincamento de capitais. Deste modo, o Ministério do Interior augura que cada agente continue com esta nobre e árdua missão, defendendo a sociedade e respectivas propriedades. Mais um intervalo no Telejornal. E o desporto abre este último bloco de notícias. Angola e Egito jogam esta sexta-feira na abertura do primeiro campeonato africano de hóquei em patins no pavilhão multiusos do Quilamba. A prova, reduzida a 3 seleções, vai custar 30 milhões de kwanzas. É acentuada a contagem regressiva para a primeira competição que junta seleções de hóquei em patins do continente africano. Com a chegada dos contendores, olha-se agora para os aspectos organizativos de uma prova cujos custos são revelados pela Federação Angolana de Patinagem. Este campeonato ficou orçado em 30 milhões de kwanzas, dos quais 50% recebemos do Estado angolano e os restantes recebemos de empresas patrocinadoras, como vem aqui atrás no nosso quadro. É óbvio que, como toda organização, a partir de um certo momento, nós começamos a sonhar, acreditamos que podemos e queremos fazer mais coisas, e então os orçamentos vão subindo até onde nós achamos que podemos ir. Hotéis, transportes e toda a logística estão assegurados por uma organização que não é novata em eventos do género, depois da 41ª edição do Mundial de Hóquei em Patins, realizada em Angola. Nós temos estado a seguir um cronograma de ações que nos levam a estar num estágio bem próximo daquele que é o início da atividade. Temos tudo preparado para que no dia 8 possamos dar início ao campeonato. Moçambique chega para a competição num período em que acontece uma revolução hoquística na seleção que, em São Juan 2011, chegou ao histórico 4º lugar. A seleção que está aqui, a maior parte deles são jovens, são mesmo jovens que saíram de escolas de patinagem de há cerca de 7 anos atrás e que hoje estão aqui. E este é de facto o nosso caminho, e achamos que esta é a única maneira que nós temos de facto termos uma seleção futura e com bons resultados. Desportivamente, Angola abre a competição diante do Egito na sexta-feira, para no sábado jogar em Moçambique e Egito. E no jogo decisivo, Angola defronta a sua congênere de Moçambique no domingo, dia 10 de março. 1º de agosto, Asa, o derby mais antigo do Girabola. É o jogo que abre a 18ª jornada do campeonato às 17 horas no estádio 11 de novembro. Outro duelo de destaque da ronda vai colocar frente a frente Cabo Escorpe de Palanca e Desportivo da Huila. O derby mais antigo do Girabola abre os apetites da ronda 18, a terceira da segunda volta. Os militares ainda não venceram no segundo turno da prova, empataram a 0 diante do Interclube e a 3 golos frente ao Desportivo da Huila, mas mantêm-se líderes da competição e por isso mesmo são apontados como favoritos à conquista dos 3 pontos. Os aviadores estão motivados pela vitória por 2-1 diante do Futebol Clube Bravos do Maqui, mas estão ainda à procura da melhor forma desportiva após a paragem de mais de 2 semanas por causa da greve. Outro duelo interessante coloca frente a frente Cabo Escorpe do Palanca, 4º classificado com 28 pontos, e Desportivo da Huila, 3º com 29. Duas equipas separadas por 1 ponto na classificação e que, em teoria, vão bater-se pelo 3º posto do Girabola, que em princípio dará acesso à edição 2019-2020 da Taça da Confederação. Os militares da Frente Sul vêm de um empate caseiro, ao passo que o Grêmio
Grêmio do Palanca perdeu na ronda passada. Em Cabinda, o Sporting, que não vence há precisamente 10 jogos, 7 empates e 3 derrotas, terá mais uma oportunidade para regressar às vitórias e abandonar a zona vermelha. O adversário é o Recreativo do Libolo, 10º classificado com 20 pontos. Em caso de triunfo, os Leões alcançam na classificação a equipa de Calulo. No Ambo, o motivado Recreativo da Cala, que somou uma vitória e um empate no arranque da segunda volta, recebe o Progresso do Sambizanga, outra formação com os resultados semelhantes nesta fase da competição. Os sambilas estão no 5º lugar com 26 pontos e os planáuticos no 8º posto com 21. A jornada abre esta sexta-feira com o jogo 1º de agosto Asa, tem sequência sábado com 5 partidas, Sporting de Cabinda Recreativo do Libolo, Sagrada Esperança Académica do Lubito, Bravos do Maqui Santa Rita de Cássia, Interclube Quando Cubango Futebol Clube e Cabos Corpo do Palanca Desportivo da Huila. Para domingo, um jogo, Recreativo da Caala, Progresso do Sambizanga. A ronda encerra com o duelo Saurimo Futebol Clube Petro de Luanda, ainda sem data. O 1º de agosto é o líder com 35 pontos, seguido pelo Petro de Luanda com 34 e Desportivo da Huila no 3º lugar com 29. As 3 últimas posições são ocupadas pelo Sporting de Cabinda com 17, Saurimo Futebol Clube com 13 e Quando Cubango Futebol Clube com 11. Chico, avançado do Futebol Clube Bravos do Maqui, é o melhor marcador com 8 golos apontados. E a seguir, as notícias do dia no Panorama Internacional. Na República Democrática do Congo, os partidários do atual chefe de Estado, Félix Tshisekedi, e do ex-presidente Joseph Kabila decidiram nesta quarta-feira formar um governo de coligação, abrindo, deste modo, caminho para a nomeação de um primeiro-ministro saído das eleições de dezembro último. A Frente Comum para o Congo do ex-presidente Kabila detém a maioria absoluta no Parlamento. Já a plataforma política do presidente Tshisekedi tem apenas cerca de 50 deputados no universo de 485 assentos parlamentares. No Benin, a Comissão Nacional Eleitoral chumbou as pré-candidaturas dos principais partidos políticos da oposição que tinham como objetivo participar das eleições legislativas marcadas para 28 de abril do ano em curso. Segundo esta instituição, responsável pela organização das eleições, as organizações políticas visadas não reúnem condições para concorrer. Em reação, os partidos políticos informaram que esta decisão surge após os mesmos terem negado um convite do presidente Patrice Talon para uma reunião que visava discutir as próximas eleições legislativas. Na Tunísia, o presidente Beji Caid Essebsi prorrogou para até 5 de abril do ano em curso o estado de emergência em vigor no país desde 2015, após uma série de ataques sangrentos perpetrados por jihadistas. Esta nova prorrogação ocorre numa altura em que a sociedade civil tunisina apela fortemente à aprovação de um anteprojeto que altere o quadro legal do estado de emergência. Simão Gonçalves Tocco foi hoje comparado a Martin Luther King por fiéis afro-americanos que defendem maior reconhecimento do líder religioso. A delegação evangélica norte-americana foi recebida esta quinta-feira pela Ministra da Cultura, Carolina Cerqueira. Um foi ativista e pastor norte-americano e o outro nacionalista e líder religioso angolano. Tinham em comum a crença religiosa, mas para alguns afro-americanos são muitas as particularidades entre as duas figuras e por isso defendem que Simão Gonçalves Tocco merece o mesmo prestígio e reconhecimento que Martin Luther King. Nós nunca ouvimos falar de Simão Gonçalves Tocco, sendo um profeta negro com essa dimensão. Nós na América, nós nos impomos. O Martin Luther King, por exemplo, ele foi reconhecido. Hoje nós temos um lugar em memória dele, podemos celebrar a memória dele à vontade. Então, por que os angolanos não fazem o mesmo? Criarem também uma oportunidade para que tornarem o profeta Simão Gonçalves Tocco um ícone mundial, para que as pessoas possam vir visitar. Então, durante o encontro, podemos também manifestar esse desejo com a sua excelência ministra da Cultura. 15, 20 anos atrás,
era completamente impensável falar em Simão Gonçalo Estocco, mas hoje, cada dia que passa, há um reconhecimento da parte das autoridades, da sociedade angolana, por isso que o Presidente da República, no ano passado, no dia 10 de novembro, condecorou o profeta Simão Gonçalo Estocco através da sua emanação espiritual, o Bispo Afonso Nunes, o líder espiritual da Igreja, com aquela medalha da primeira ordem. E para reforçar esta ideia, os afro-americanos foram esta quinta-feira ao encontro da Ministra da Cultura. Com Carolina Cerqueira, trataram de um futuro intercâmbio nos vários domínios. Tratamos questões importantes relacionadas com o intercâmbio e a cooperação que poderemos ter no futuro, no domínio da investigação científica, no domínio do empreendedorismo, no domínio do turismo cultural e particularmente no reforço da educação cívica e espiritual das nossas populações, tendo em conta a disponibilidade, a experiência e, sobretudo, os meios que os nossos irmãos do outro lado do mar podem pôr à nossa disposição para estabelecermos uma cooperação profícua, vantajosa e a favor do desenvolvimento moral e espiritual e, sobretudo, para o resgate dos valores cívicos e espirituais da nossa juventude. A Ministra da Cultura aproveitou a oportunidade para agradecer o apoio da Igreja Tocoísta e falar do novo quadro depois de aprovada a lei sobre a liberdade religiosa de crença e de culto. Nós já fechamos cerca de 2.000 igrejas e pensamos que essa ação vai continuar com a mesma serenidade, com a mesma tranquilidade, mas com o mesmo espírito de responsabilidade e de missão que o Estado tem que ter para que efetivamente nós possamos fortalecer o Estado democrático e de direito e que haja o exercício de uma religião que esteja ao serviço da paz, da fraternidade, da solidariedade e do desenvolvimento do país. Os afro-americanos agendaram já um regresso ao país no mês de julho e Angola poderá contar com a colaboração de 80 quadros dos vários setores. De recordar que a delegação afro-americana visita o país no âmbito da celebração dos 400 anos de envio dos primeiros escravos para as Américas. A exuberante região de Calandula atrai visitantes que estão em busca de dias de descanso em meio às belas paisagens. No programa Destinos de hoje, embarca com os jornalistas Vitorino Vilinga e Joana Tomás, que vão mostrar os melhores ângulos para contemplar as quedas de Calandula. O programa Destinos é exibido na TPE Internacional depois do telejornal. As águas que deslizam nas rochas são de 3 rios, Lucala, Luxilo e Luando. Os rios, cujos nomes começam com a letra L, unem-se próximo do Miradouro. O caudal único ganha força e volume, formando assim as quedas de Calandula, um lugar majestoso, localizado no município com o mesmo nome. Qualquer um que chega aqui tem sempre tendência de debulhar algumas lágrimas. É paradisíaco, juro. As antigas quedas de Duque de Bragança impressionam pelo volume d'água e pela sua beleza. O espetáculo que se assiste aqui é ímpar. Para além das águas que cobrem as rochas durante a queda, como se fosse um manto, é também neste lugar onde se podem ver 2 arco-íris. Um é o macho e outro é a fêmea, diz a lenda. A magia das quedas de Calandula, uma proposta para o programa Destinos, para ver já a seguir ao telejornal na TPA Internacional. Da minha parte é tudo, desejo uma boa noite. Nós voltamos a ver-nos amanhã.
BNA disponibilizou cerca de 300 milhões de dólares na sessão de venda de moeda estrangeira em leilão de preços. Trata-se do terceiro maior montante oferecido desde que começou a vigorar o novo regime cambial. A quantidade de movimentos realizados em fevereiro nos caixas automáticos subiu 6,1% face ao mês de janeiro, implicando um aumento de 9% do valor transacionado para 363,1 mil milhões de kwanzas. Neste período, registaram-se aumentos de 8,1% nos movimentos de levantamentos de notas, 3,2% nas consultas, 3,2% nos pagamentos e de 18,3% nas transferências. De acordo com os indicadores de solidez do Sistema Bancário Nacional, divulgados recentemente pelo BNA, nos últimos 12 meses, o crédito mal parado aumentou 0,3 pontos percentuais e fixou-se nos 28,1% do crédito total. Em termos mensais, notou-se em janeiro um recuo de 0,1 pontos percentuais. A taxa de câmbio média do Kwanza registrou uma variação, situando-se nos 314,172 para o dólar e nos 356,978 para o euro. As cotações do barril de petróleo encerraram a sessão de ontem sem tendência definida, influenciadas pela divulgação de um relatório que deu conta de um aumento de estoques de crude nos Estados Unidos da América. O Brent valorizou 0,20% para 65,99 dólares por barril. O déficit comercial dos Estados Unidos da América aumentou para 59,8 mil milhões de dólares em dezembro de 2018, o que compara com os 50,3 mil milhões de dólares do mês anterior. Este valor superou as expectativas de mercado de 57,9 mil milhões de dólares. O Eurostat confirmou a sua estimativa anterior de que o PIB da zona euro subiu 0,2% no quarto trimestre de 2018 face ao trimestre anterior. Porém, reviu para 1,1% a leitura da comparação anual face aos 1,2% estimados em fevereiro. As bolsas norte-americanas encerraram em baixa pela terceira sessão consecutiva, com os receios em torno de uma desaceleração económica pesarem uma vez mais. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.